E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Desplanilhando. Eu sou o Rafael e nessa aula eu vou te ensinar a trabalhar com relacionamento entre tabelas. E para explicar esse conceito para vocês, eu vou utilizar esse documento aqui e eu vou deixar ele também aqui na descrição para você fazer o download. Então faça o download e treine junto com essa minha aula, ok? Então vamos lá. Para relacionar as minhas tabelas, eu preciso entender um conceito antes. O que eu quero relacionar aqui? Perceba que dentro da minha base eu tenho data de venda, produto, vendedor, quantidade, o estado e a unidade. Só que aqui em produto eu tenho o código dele e não a descrição. Isso já é um ponto interessante. E aqui em vendedor eu tenho o código do vendedor, ou seja, a inscrição dele na empresa e não a descrição dele, o nome dele. Então o que eu preciso fazer aqui? Relacionar as minhas tabelas ou puxar com o PROC-V, com a função índice, correste, PROC-X, enfim, puxar essas informações para a minha base. No caso, eu poderia fazer com PROC-V, eu poderia fazer com uma função de pesquisa e referência, estaria tudo bem, só que eu pesaria muito a minha base. Então aqui o trabalho que eu vou fazer é através do Power Pivot. Se você não tem, eu vou te mostrar como você puxar ele para o seu Excel, mas o trabalho vai ser pelo Power Pivot e eu vou relacionar as informações. Ok? O que eu quero relacionar então? Vendedor, perceba que aqui eu tenho os códigos e aqui embaixo tem uma planilha de vendedor, ok? Então pelo código dele eu consigo saber o nome do vendedor e a filial que ele trabalha, isso é muito bom. E também tenho o produto, perceba que eu tenho o código do produto, e se eu vim aqui na minha base de produto, eu tenho o código dele também, que eu consigo linkar essas informações, tenho a descrição do produto e o valor unitário dele. Então vamos lá. Você vai vir aqui na sua base e antes de qualquer outra coisa, formate como tabela, senão você não vai conseguir fazer esse processo. Então você vai vir aqui em formatar como tabela, escolhe qualquer estilo que seja interessante para você, tanto faz, e dá um OK. Eu já vou chamar essa minha base aqui de base, então vou colocar o nome de BD, isso é muito importante. Eu vou fazer a mesma coisa com essas duas bases aqui. Então, formatar como tabela, dou um OK, vou chamar de vendedor. E essa última aqui de produto também vou fazer a mesma coisa, vou chamar de produto. Formato como tabela e pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Power Pivot. Rafa, eu não tenho Power Pivot no meu Excel, como que eu faço? Simples, olha só. Caso você não tenha essa guia habilitada, você vai vir aqui nessa setinha, vem em mais comandos, vai clicar aqui em personalizar a faixa de opções e talvez ela não esteja flagrada aqui, ó. Perceba que eu tenho o Power Pivot para mim. Então ele está flagrado. Se no seu caso nem isso aparecer, se ele não aparecer nessas guias principais, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em suplementos, vai vir em suplementos de Excel e troca para suplementos com. Clica em ir e olha só, ele vai estar aqui desabilitado, é só você habilitar ele novamente, tudo bem? Habilitou o Power Pivot aqui, dá um OK, volta de novo lá naquela guia, mais comandos, vem em personalizar a faixa de opções e aí sim você vai ter o Power Pivot para habilitar, tá? E agora o processo que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar essa minha base aqui, certo? E eu vou jogar ela dentro do Power Pivot. O que é o Power Pivot? Ele é um editor do Excel que fica meio que fora do Excel, é um suplemento dele. Então você vai colocar lá dentro, você vai passar essa informação para o Power Pivot. Então eu vou vir aqui em Power Pivot e vou adicionar esses dados ao modelo de dados. E olha só, já abriu a janela do Power Pivot e eu já tenho a minha base aqui. Tudo bem? Esse processo eu tenho que fazer para as minhas outras duas bases. Então você vem nessa daqui, adiciona o modelo de dados. Olha só, já adicionou também. E por fim eu vou puxar produto para o Power Pivot. Então adicionei ao modelo de dados. Perceba que é uma janela à parte, é como se fosse o VBA. O VBA também é uma janela à parte do Excel. Se comunica com os nossos dados, mas eles estão fora. Então aqui eu vou abrir essa janela. E lembra que eu dei o nome para cada uma das minhas tabelas? Está aparecendo aqui embaixo, ó, produto, vendedor e a minha base de dados. Qual vai ser o trabalho? Eu não vou trabalhar com grandes coisas aqui no Power Pivot, a minha ação vai ser simples. Eu vou vir direto aqui em exibição do diagrama
E olha só, o layout vai mudar todinho. Nesse ponto aqui, eu vou fazer uma breve modificação, vou fazer uma ligação entre os dados. Explicando um fundamento leve para vocês, quem fornece informações nós chamamos de tabelas fato, porque elas dão informações à base. E quem recebe é chamada de dimensão. Isso tem várias regras, existem vários modelos diferentes, existe estrela, nossa, tem muita coisa para falar sobre isso, mas para que você entenda esse conceito central, o que eu vou fazer? Eu vou deixar vendedor e produto, que é quem vai dar a informação, quem está sendo a tabela fato, e eu vou deixar essa base de dados aqui embaixo, porque ela é a nossa tabela dimensão, ela vai receber esses dados. Então eu vou abrir mais um pouquinho, e repare que aqui eu tenho o nome de cada coluna que se tornou um campo agora, e o que eu vou fazer? Eu vou relacionar eles. Olha como é fácil. Eu clico aqui em vendedor, que tem o código do vendedor na minha tabela. Na verdade, o código do vendedor está aqui em cima. Vou puxar ele até vendedor aqui embaixo. E olha que interessante, ele já fez uma conexão entre as duas tabelas. Se você der 2 cliques aqui dentro, ele te mostra o que ele acabou de fazer. Olha que legal. Da base de dados, ele está relacionando essa coluna com o código do vendedor, com a base de dados vendedor, código de vendedor. Então, a partir dessa conexão, agora essa base aqui tem acesso à filial e o nome do vendedor. Tudo bem? Vou fazer o mesmo com produtos. Então, eu puxo o produto, aqui para produto também, no caso vai ser o código. Pronto, e ele já fez a mesma ação, olha só, se eu der 2 cliques aqui dentro, ele está relacionando o código do produto da minha base de dados com o código do produto dessa base aqui de cadastro. E agora essa base também tem acesso ao produto e ao valor desse produto, o valor unitário dele. Isso é o relacionamento entre tabelas pelo Power Pivot. É somente isso? Bom, existem diversos casos. Mas a princípio, para você entender esse conceito, tudo bem, já é um ótimo começo. Perceba que aqui eu tenho um número 1. Consegue ver isso? Tem o número 1 aqui em produto e o número 1 aqui em vendedor. O que significa isso? Essa única informação, porque aqui eu tenho um dado único, concorda? Essa única informação do nome do vendedor está alimentando muitos dados desse mesmo vendedor dentro da minha base de dados. Então nós chamamos isso de para muitos, ok? Um único dado alimenta vários dados. É essa a nossa lógica pelo relacionamento entre tabelas. Então agora que eu já fiz toda a minha relação aqui, eu poderia simplesmente fechar o Power Pivot e voltar lá para o Excel, que ele faria essa relação para mim e tudo bem. Ou eu posso já resumir isso aqui tudo em uma tabela dinâmica. Então eu vou clicar aqui em tabela dinâmica, clico de novo em tabela dinâmica aqui, e olha que legal, ele já pega todo o meu conteúdo do Power Pivot e pergunta se eu quero criar uma nova planilha para essa tabela dinâmica ou se eu já tenho alguma existente. No caso, eu quero uma nova, vou dar um OK. E olha que legal. Eu já tenho os meus dados aqui, eles já estão todos preenchidos, todos armazenados aqui na minha tabela dinâmica. E perceba que eu tenho 3 informações aqui com uma setinha falando que eu tenho mais dados aqui dentro. Tenho base de dados, produtos e vendedor. Ou seja, cada uma dessas minhas coluninhas, cada uma dessas minhas informações armazena os dados lá das minhas tabelas. Então, base de dados, olha que interessante. Agora acho que tudo vai fazer mais sentido para você. Eu vou puxar o produto para linhas. E olha o que ele fez, ele colocou o código do produto. Mas se eu quiser saber, por exemplo, quantas vendas foram feitas de um determinado vendedor com um determinado produto. Só que eu quero puxar isso pelo nome completo do produto e pelo nome completo do vendedor. Como que eu faria? Eu vou puxar aqui, ó, o vendedor, o nome dele para linhas, ok? Posso puxar o produto também para linhas aqui na minha hierarquia. E olha que legal, já colocou todos aqui. E eu posso puxar a quantidade aqui da minha base de dados para valores. Ou seja, eu relacionei 3 tabelas em uma única vez. Muito bom, né? Vou trabalhar agora com outro dado que faça muito sentido aqui, que é a filial que nós estamos trabalhando. Então a filial eu posso puxar aqui de vendedor também, puxo aqui para baixo de produtos
e eu já tenho ela descrita, ou eu poderia colocar ela também em filtros. E aí eu tenho o meu filtro aqui em cima. Então perceba que eu relacionei essa minha informação aqui de base de dados, a minha informação de produto e a minha informação de vendedor. As minhas 3 tabelas estão relacionadas. Tudo graças ao Power Pivot. Já consegui inclusive colocar dentro da minha tabela dinâmica. E se eu fizer aqui algum filtro mais especial, eu já tenho todos os meus dados sendo filtrados automaticamente e de uma forma dinâmica. Se você gostou desse conteúdo, deixe um joinha aí para mim, comenta sobre esse conteúdo, caso você tenha alguma dúvida, alguma outra informação que você queira colocar, para a gente conversar também, tudo bem? E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, alguma pessoa que você sabe que precisa aprender sobre relacionamento entre tabelas. Te vejo no próximo vídeo.